Então, eu quero ler Neemias, no capítulo 1, alguns versículos. As palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restavam do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredires, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e praticá-los, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim, eu os reunirei de lá, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais tens redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Amém? Gente, que história linda. Eu fico encantada com a palavra de Deus, porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus ela se renova. Ela traz para nós um entendimento novo, uma palavra nova, uma ministração nova no nosso ser, no nosso coração, no nosso interior, nos lugares assim mais profundos nossos, que ninguém vê e que não existe nenhum um instrumento humano criado que é capaz de detectar essas profundezas, essas profundidades nossas, aonde a palavra de Deus chega. Por isso que eu acho importante nós lermos a palavra de Deus quando a gente vai ministrar a palavra. E Neemias, ele era um profissional estabelecido. Neemias era um homem bem-sucedido. Ele tinha uma posição, ele era um profissional que ganhava bem, que estava bem posicionado, confortável financeiramente, acostumado ali, e ele vivia num lugar de alto padrão, ele vivia no palácio. E a função dele era servir o rei, ele era copeiro do rei. Eu imagino que ele provava, né, as bebidas
aquilo que o rei fosse comer. Então, ele era uma pessoa de confiança do rei. Então, como uma pessoa de confiança, com certeza ele gozava de privilégios, né? A maneira como o rei se dirigia a ele, presentes, recompensas, bônus. Só que a Bíblia diz que teve uma época, um tempo que ele morava ali naquele lugar, e que alguns estudiosos falam que entre novembro e dezembro, que quando fala no mês de Quisleu, ele estava lá cumprindo a sua posição e chega o irmão dele. E ele pergunta para o irmão como que estava o povo lá na terra. E aqui é o versículo 2. E eu quero ler aqui agora, em outra versão, eu quero ler novamente esse versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois que ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. O livro de Neemias, ele é um livro que ele fala muito de oração. Mas o tipo de oração que o livro de Neemias nos ensina é a oração intercessória. É a oração por discernimento. É a oração que apresenta diante de Deus as reais necessidades que são impostas para nós diante da obra que Deus nos confiou. Então, para você que é um intercessor, para você que é alguém que Deus te chamou para desenvolver algo, para servir a Ele, servindo pessoas, eu te convido a você ler o livro de Neemias. E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos semear oração. E o livro de Neemias, ele ensina isso para nós. Por quê? Porque aparentemente, no olhar humano, Neemias não tinha nenhuma necessidade. Só que Deus, quando nós somos resgatados do nosso vão procedimento, da nossa individualidade, da nossa vida voltada para nós mesmos, quando nós somos resgatados por Jesus, nós vamos servir a um rei de amor. Porque Jesus, ele é um rei de amor. E aí, Jesus, ele nos ensina a amar. E a partir desse amor, nós vamos conduzir a nossa vida e nós vamos desenvolver tudo dali para frente, respaldado nesse amor que o Rei de Amor colocou em nós, pelo seu Espírito, o Espírito Santo. E Neemias, ele poderia ficar acomodado, mas Neemias, ele tirou os olhos da maneira como ele estava vivendo confortável e ele procura saber, ele procura se inteirar como que estava o povo dele, o que tinha acontecido diante do que aconteceu lá na nação do povo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele preparou o seu povo ao longo de muitos anos, enviando profetas, enviando mensageiros dele, para alertar o povo, que era para o povo mudar a conduta, para o povo voltar para ele, voltar o coração para ele, voltar a buscar Deus, para que Deus não viesse com juízo sobre o povo. Só que o povo não deu ouvido para os mensageiros que Deus enviou, os profetas. E o povo foi para
o cativeiro. Então aconteceram muitas coisas. Só que alguns morreram, alguns foram para o cativeiro, foram exilados em outras terras. E nesse contexto que Neemias pergunta como que estava o povo dele. E aí, o irmão dele fala para ele, olha Neemias, as coisas não estão boas. O povo voltou para a terra novamente, Deus deu oportunidade do povo retornar, que isso já é uma grande bênção, né? Porque existem coisas na nossa vida que se perderam, que a gente até gostaria de restituir novamente, mas não tem jeito. Às vezes relacionamentos, às vezes pessoas que já partiram, né, da terra. Mas Deus permite que pessoas voltem do cativeiro. Só que aquele irmão de Neemias fala para ele, Neemias, o povo está sofrendo. O povo está vivendo lá, voltou para a terra deles, mas eles estão vivendo, sofrendo em aflição. E só quem já passou por aflição, por agonia, é que pode entender um pouquinho do que esse versículo que a gente leu representa. Porque é diferente quando a sua alma está em aflição. É diferente. E ele conta para Neemias a realidade do povo. E aí a Bíblia diz que Neemias, ele senta. Ele chora por muitos dias. Por quê? Porque ele amava o povo. Porque ele servia a Deus, ele temia a Deus e ele tinha dentro dele o amor de Deus. Então, quando ele fica sabendo do sofrimento do povo, da realidade daquele lugar que as portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados, quer dizer que não tinha segurança, que havia muito lixo, que havia muito entulho, ele chora, ele senta. Quer dizer que ele não sai, como diz aí, esbaforido. Neemias, ele se aquieta. E muitas vezes na nossa vida, nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos sentar. Nós precisamos conversar com a gente mesmo e falar, alma, espera. Alma, aquieta. E Neemias, por mais que aquelas informações despertaram nele um redemoinho de sensações que fez ele chorar, ele se senta, ele se aquieta. E ele chora muitos dias, e ele lamenta, ele fica abatido de saber da realidade ruim, do que estava acontecendo de ruim com a sua nação, com aquele povo lá daquele lugar. E aí ele começa a tomar uma decisão, ele toma uma atitude. E qual a atitude que ele toma? Ele começa a jejuar. E o que é jejuar? Jejuar é você tirar alimento. Você reservar um tempo do seu dia para você não comer. Você faz um jejum, você vai ficar sem comida, com um propósito. E Neemias começou a fazer isso, a jejuar. E talvez, se ele provasse a bebida do rei, para ele não era fácil, né? Porque ele ia ter que jejuar no momento que ele... Porque se a função dele era provar as bebidas do rei, então ele escolhia... Ele tinha... Para ele não era fácil. Era um desafio, né? Porque se a profissão dele era provar, ele começou a jejuar, então ele foi fazer algo particular. Ninguém estava vendo. Mas ele se propôs em consagração em favor do povo de Deus que ele amava. Por quê? Porque o que motivava Neemias era o amor que Deus colocou no coração dele. Porque nós servimos a um rei de amor. E ele começou a orar. Ele começou a orar. E eu acho linda a oração de Neemias, por quê? Porque Neemias, ele se coloca naquela oração. Ele se coloca na oração.
Ele fala, Deus, perdoa os pecados do povo, nós pecamos. Ele se inclui na oração. E isso é um ensinamento para nós. Porque muitas vezes a gente se coloca em outro lugar e a gente acha que a gente não peca. E ele não. Ele era um intercessor tão forte, tão assim, eficaz, tão efetivo, e um exemplo para nós, como intercessores, que ele falava, Deus, nós pecamos contra o Senhor. Então ele se inclui na oração e no povo pelo qual ele estava orando. E nós precisamos fazer isso. E isso para nós, no nosso mundo humano, é vestir a camisa. E ele começou a orar e ele se incluiu. Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós temos desprezado a tua palavra, nós temos desprezado, nós não temos considerado aquilo que o Senhor está nos mostrando através dos teus mandamentos, através do que o Senhor deixou, a lei que o Senhor deixou, os mandamentos que o Senhor deixou, os preceitos que o Senhor deixou e ordenou pela lei de Moisés. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. E eu quero parar aqui nessa pregação e eu quero citar Jesus. Porque quem é o Senhor da nossa vida é Jesus. Quem é o nosso Salvador é Jesus. Então eu quero parar aqui essa ministração e eu quero citar Jesus. Eu não falei sobre jejum? No Novo Testamento fala que Jesus, antes dele começar o seu ministério, Jesus, ele deu exemplo, ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo, João Batista, como exemplo. E ele foi levado por Deus para o deserto. Para o deserto. E lá no deserto, a Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Neemias, ele também, por saber a realidade de sofrimento, de aflição, de destruição, de mazela do seu povo, ele também começou a jejuar e começou a orar. Por quê? Por causa do amor. O Espírito de Deus movendo Jesus em amor e o Espírito de Deus movendo Neemias em amor para interceder pelo povo. Então, isso fica para nós um ensinamento. Neemias, como líder, ele se inclui junto com o povo. Ele não se coloca acima. E isso, nós precisamos buscar isso. Nós não podemos nos colocar acima. Nós precisamos incluir. Nós fazemos parte ali. Os líderes fazem parte ali. Eu já ouvi pastores ministrando que eles falam assim, que o pastor, ele tem cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele está junto da ovelha. Ele está ali, então ele tem cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele está ali lidando com as ovelhas. Mas voltando aqui para o Neemias. Então, o Neemias, ele, antes dele tomar uma decisão, antes dele ser precipitado, antes dele ser levado pelo emocionalismo, ele orou. E tem um texto da Palavra de Deus que depois eu vou deixar nos comentários, na descrição, esse texto que fala assim, que a pessoa que é sábia, ela começa a pensar, a refletir, a calcular os gastos antes de começar uma construção. Quando eu era criança, quando eu era assim, junior, 11, 12 anos, eu andava muito a pé. Muito a pé. Eu ia para a escola de música, eu ia para a escola que eu estudava, eu fazia basquete, eu andava muito a pé. Só que o meu trajeto era a mesma rua, era uma rua assim de uns 3 quilômetros, e eu ficava andando ali, fazendo o meu trajeto, né, todo dia ali, e eu observava as casas que iam sendo construídas, e eu sempre reparava em uma casa que ela nunca acabava. A reforma foi começada, mas nunca aquela reforma foi terminada. E foram muitos anos, a minha idade foi aumentando, o tempo foi passando, e eu continuei caminhando ali naquela estrada, naquela rua, mas eu passava naquela casa, eu olhava, ela nunca terminava.
E o texto da Bíblia que vem na minha mente hoje é que nós, antes da gente começar algo, a gente precisa calcular. A gente precisa colocar no papel os gastos, as implicações. Então, o exemplo de Neemias que ele nos ensina é o quê? Que ele orou e jejuou antes dele tomar qualquer decisão. E aí ele começou a colocar para Deus, a derramar o coração dele na presença de Deus, depois de confessar os pecados do povo e se incluir, ele pede a Deus que Deus venha abençoá-lo. Por quê? Porque ele sentiu no coração comissionado. Ele sentiu no coração a necessidade dele fazer algo. Então foi um chamado diferente. Diante da necessidade que ele ouviu, ele se posicionou. Não foi Deus que chamou, ele se posicionou. Diante da realidade de calamidade que ele viu, ele tomou uma atitude, porque só chorar não resolve. Ser precipitado não resolve. E eu lembro aqui da minha tia. A minha tia, ela me ensinou um versículo que fala: não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. E Neemias, ele não agiu sem refletir. Então ele orou, ele chorou, ele amou aquele povo, ele jejuou, e ele foi pedir a Deus para Deus dar para ele condições para ele falar com o patrão dele, porque ele sentiu que ele tinha que fazer alguma coisa. Gente, que coisa maravilhosa. Sabe, essa postura. Então, assim, Neemias ensinando passo a passo, a história de Neemias ensinando passo a passo, como alguém que vai fazer algo para Deus precisa se agir, se posicionar. A gente, como povo de Deus, nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. O meu povo tem o meu povo tem padecido, porque lhe falta conhecimento. Oséias fala isso. E aí Neemias, ele fala: Deus, me ajuda, eu quero colocar, né, o rei, e essa pessoa que eu vou falar, e ele pede para Deus prosperar ele, quer dizer, para Deus dar para ele vitória, para que ele venha alcançar e conceder misericórdia à vista do homem que ele ia falar, que era quem? O rei. Ele ia ter que falar para o rei que ele sentia de se ausentar para ajudar o seu povo, a sua nação. Porque ele sentiu no coração dele o chamado para a obra de Deus. Ele não estava indo para aparecer. Ele não estava indo para a obra de Deus para suprir uma necessidade financeira, não. Ele sentiu comissionado a cooperar com a obra de Deus, com o que Deus queria realizar. E aí ele se dispôs. Ele falou: Deus, que eu venha prosperar nesse intento que está no meu coração. E que o Senhor venha, que quando eu falar com aquele homem, eu alcance misericórdia. E aí ele fala: nesse tempo eu era copeiro do rei. Quer dizer que ele não estava perdido querendo uma alternativa, não. Ele estava super bem posicionado, mas ele se sentiu chamado. E verdadeiramente, Neemias, ele fala com seu patrão dá para ele uma licença, prêmio, né? Dá para ele um tempo para que ele possa voltar à sua nação. Só que ele ficou calado, ele não contou para ninguém. Ele ficou amadurecendo aquela ideia, ele fala com o rei e pede para o rei algo. Pede para o rei algumas coisas que ele ia precisar. E Deus move o coração do rei. E o rei fala: não, eu vou te dar. Isso que você precisa, eu vou te conceder. Então, Deus moveu tanto o coração do rei que o rei não só autorizou ele voltar, mas também beneficiou ele com coisas que ele precisava financeiras. A gente não constrói nada sozinho. E Neemias é um exemplo de um homem que ele
ele não se rebelou, mas que ele usou como primeiro e principal recurso na vida dele a oração intercessória. E ele volta. Quando ele volta para a sua nação, ele vai a cavalo e ele começa a se inteirar daquela realidade. Gente, e era pior. A realidade ali, ó, nua e crua, ele ali a cavalo, sozinho, calado, ele começa a ver a realidade. E ele viu que naquele lugar tinha muito entulho. Naquele lugar tinha muita sujeira dos muros que tinham sido derrubados. E eu quero dizer aqui nessa manhã que Deus, ele quer reconstruir, nos usar como instrumentos de reconstrução. E o primeiro lugar que ele quer reconstruir é dentro de nós. É nos nossos afetos. E quando o Senhor nos alcança como Rei do amor, ele coloca em nós o amor dele. Para que a gente possa caminhar e tudo que a gente fizer seja em amor. Porque se não tiver amor, a gente fere pessoas, nós somos paralisados pelo medo, por tantas outras emoções, tantas outras coisas. E Neemias, ele se inteira daquilo, ele vê ali muitos entulhos. E aí ele mobiliza, ele chama as pessoas, ele chama as famílias e mobiliza as famílias para que estejam com ele na reconstrução dos muros daquele lugar e para que também os portões fossem recolocados, porque era muito importante naquela época para uma nação ficar protegida, para ela prosperar, para ela ser resguardada, ela precisava de muros, ela precisava de proteção. E Neemias, ele vê ali muitos entulhos. E para que houvesse a reconstrução, os entulhos precisavam ser tirados. E na nossa vida, Deus quer tirar os entulhos. Para aquilo que Deus nos chamou, a gente... É como se quando a gente vai para a escola, a gente não leva uma pasta, uma lancheira. E dentro da lancheira, a gente leva o que é necessário. Às vezes você vai para um congresso, você vai para uma convenção, e aí você leva ali uma bolsa com água, com a maçã, com as coisas que são essenciais para a sobrevivência. Quando alguém entra num treinamento dos oficiais da aeronáutica, eles vão para um tempo de sobrevivência. E ali eles levam uma mochila com básico. E Deus tem para nós isso. Só que nessa mochila de básico, Deus não tem para nós saudosismo do passado, experiências que não deram certo, mágoas, ressentimentos, medo, covardia. Deus não tem isso para nós, para a gente levar na nossa mochila. Então, para que a gente venha reconstruir e seja instrumento de reconstrução, nós precisamos olhar para dentro de nós, para o nosso coração e falar: Deus, eu quero tirar todo o entulho. Eu quero tirar tudo aquilo que impede a minha jornada. Para a minha jornada não ficar pesada. E quando a gente está com medo, pesa. Quando a gente fica preocupado com o futuro, ansiedade, pesa. Quando a gente carrega mágoa, ressentimento, dores de coisas que não deram certo no passado, pesa a nossa caminhada. E para a gente correr a nossa jornada da fé, nós precisamos estar leve. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, pela instrumentalização do Espírito Santo, abandonando, deixando
todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, Deus quer que a gente busque nele, conversando com ele na confissão, a gente tire os entulhos. E onde estão os entulhos? Os entulhos estão no nosso coração. Os entulhos estão, às vezes, na nossa mente, naquilo que a gente tem enchido a nossa mente. E nós precisamos decidir o que é que governa a nossa vida. Vai governar a minha vida os traumas, a ansiedade, o medo, as frustrações, o que não deu certo? Ou o que vai governar a minha vida? A palavra de Deus? A fé? A graça de Jesus? A glória de Deus que manifesta? Nós precisamos decidir. Porque às vezes o que a gente tem guardado, o que a gente tem remoído, tem pesado e atrapalha a nossa caminhada. Para quem já me ouve aqui, alguns anos, eu sempre cito esse exemplo. Pessoas que são corredores de alta performance, eles procuram correr bem leve. Existem corredores que correm de top, de tanga, ou só com short. Por quê? Porque correr é muito difícil. Porque você expõe seu corpo num nível tão alto de desenvolvimento, para você correr bem, correr rápido, que você tira aquilo que pesa. Então, assim como na vida de um corredor peso pesa, na vida de um servo de Deus, os entulhos que a gente guarda dentro de nós pesa também. Pesa. E Neemias, antes dele começar a reconstrução dos muros, ele conclama famílias, porque Deus ama a família. Deus quer restaurar a família. Deus, ele quer alcançar. E uma coisa que eu achei lindo nesse texto é que Deus fala com Neemias que se houvesse obediência, que se houvesse atenção e priorizasse, e houvesse a prioridade, fosse obedecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, Deus ia trazer aqueles que estão mais longe, aqueles que debandaram. Sabe aqueles que a gente ora? Aquilo que parece que não tem jeito? Aquilo que parece que está distante? Pois é. Segundo a palavra de Deus aqui no livro de Neemias, Deus fala, eu vou arrebanhar. Eu que vou trazer. Por quê? Porque Deus é um posicionamento dos servos de Deus da maneira correta como Deus quer. Que é a palavra dele, é obedecer, a gente dar crédito para a palavra de Deus. A gente amar a palavra de Deus, a gente guardar a palavra de Deus, a gente ter a palavra de Deus. E Deus fala para Neemias, Neemias, aí eu vou trazer. Eu vou trazer de longe quem já debandou, quem já foi. Eu gostaria de poder continuar conversando sobre Neemias, mas eu vou parar por aqui. E eu quero te incentivar, você que é um intercessor, a você ler o livro de Neemias e você buscar em Deus a direção certa, como a gente deve orar. Como a gente deve se posicionar em oração em favor das pessoas que Deus nos confiou, para a gente orar, para a gente interceder. Mas em primeiro lugar, o que Deus quer nos alcançar e que nós precisamos pedir é que Deus venha compartilhar do seu amor no nosso coração. Que Ele venha plantar no nosso coração esse fruto, essa semente, que é o amor de Deus. Para que a partir daí a gente possa desenvolver aquilo que Deus quer que a gente desenvolva. Neemias, ele enfrenta muitas oposições. Por quê? Porque quando Deus quer realizar uma obra,
Quando existe uma obra que está no coração de Deus, que é o desejo de Deus, que é a vontade de Deus, não é a vontade do homem, é a vontade de Deus, de ser realizada, o mal se levanta. E maioria das vezes o mal se levanta através de falas, através de pessoas que se opõem. Mas, na verdade, o objetivo do mal é parar a obra que Deus quer realizar. E o que Deus quer realizar é uma obra de reconstrução. Gente, fazer uma construção, a minha formação não tem nada de construção civil. Mas eu acredito, vendo de longe, que construir algo é mais fácil do que reconstruir. Eu imagino. Então, fazer uma reforma, reconstruir, é difícil demais. Gasta muito tempo, muito dinheiro, tem que ter muita sabedoria. E Deus chamou Neemias se sentiu comissionado por Deus para fazer isso, para reconstruir. E ele enfrenta. São muitos desafios para a realização dessa obra. Mas os grandes desafios que Neemias ele enfrentou foram relacionais, com pessoas, em relacionamentos, em falas, que Neemias enfrentou. E eu vou citar uma fala, e quem sabe eu volte a falar nesse texto outro dia, né? De sequência. Vamos ver. Mas eu quero só dizer uma coisa. Quando Neemias começa a reconstruir os muros com a ajuda das famílias, cada um com a sua característica, cada um com a sua família, cada um na sua condição ali, ele como líder, ele mobilizou. Porque o bom líder, ele mobiliza. O bom líder, ele não anula a identidade dos outros. Ele sabe lidar ali com as diferenças, com as diversidades, né? Quando ele começa a construir, os inimigos daquela obra de Deus que Neemias estava liderando, vê o muro metade construído e eles descredibilizam e falam assim: e eles estão edificando esse muro? Não, mas esse muro aí é tão fraquinho, é um muro tão fraquinho que até uma raposa derruba. Quer dizer, descredibilizando a obra que estava sendo realizada. Então nós, como povo de Deus, nós não podemos fazer isso. E por que eu citei o texto de Amós 3:3? Sabe por quê, gente? Porque para executar algo, precisa haver concordância. Precisa haver acordo. Acordo não quer dizer que a gente pensa igual. Mas acordo quer dizer que nós entramos num consenso que nós vamos seguir a visão do líder. Então, não tem jeito de você estar trabalhando com alguém que fala uma língua diferente. Não tem jeito de você trabalhar com alguém quando não há confiabilidade. Então, os líderes, geralmente, Deus os direciona para chamar pessoas da confiança. Pessoas que, na visão deles, são mais fáceis de lidar. Pessoas que são ensináveis. Pessoas que se submetem. Pessoas que respeitam a autoridade e não vai sobrepujar a autoridade do líder. Então, Neemias, ele sofreu muito. Eu particularmente, eu quero meditar mais na história de Neemias essa semana. E eu quero aprender com esse homem. Sabe por quê? Porque Neemias, ele passou situações. Ele ouviu falas. Ele passou por momentos perigosíssimos no seu intento de reconstruir os muros de Jerusalém.
E assim, eu fico pensando como que esse homem conseguiu vencer. Porque ele conseguiu fazer a parte dele. Que a parte dele era só reconstruir os muros e pôr os portões. A parte espiritual da lei, ela veio através de Esdras. Deus levantou outro, porque cada um é levantado para uma obra. Então, o chamado dele era para reconstruir os muros e os portões. E Neemias, eu fico vendo os perigos que ele passou, os enganos que ele passou, as tramas que ele passou, as coisas que pareciam ser espiritual, mas não era só para ele desistir ali daquela obra que Deus o confiou, aquela obra de Deus, que Deus moveu ele no amor para ele realizar para Deus. E eu fico pensando, gente, como que esse homem conseguiu vencer? Como que ele conseguiu ter êxito? Mas é porque ele andava, ele orava, ele pedia direção a Deus, ele apresentava para Deus tudo que ele precisava, ele apresentava para Deus as necessidades, ele comunicava com Deus a verdade, ele não deixava o medo falar mais alto. Mas o que falava mais alto na vida de Neemias era a fé. Ele não deixava o medo tomar conta. E ele tinha o Espírito de Deus nele. Sabe por quê? Porque quando você tem o Espírito de Deus, você age no amor, você age na excelência, você age no discernimento, você age de uma forma que poupa, que a obra continua, né? Então eu quero terminar esse momento. Gostaria de falar outras coisas, mas eu quero parar aqui. E eu iria falar de coisas que Deus não quer que a gente faça, mas vai ficar muito grande, né? Então, deixa para outro momento, é outra história, é outro texto da Bíblia, mas eu desejo que Deus te abençoe. Eu quero terminar essa meditação, essa live, ela vai ficar salva aqui no Facebook. Eu coloco alguns pedacinhos nos meus Instagram, e eu vou colocar a parte da palavra no YouTube. Se você quiser assistir depois. E quero terminar cantando essa música que eu aprendi com uma serva de Deus, que diz assim: se não fosse Jesus, quem eu sou já não era, nada disso eu seria. Se não fosse Jesus, o que hoje eu tenho, eu nada teria. Se não fosse Jesus, onde eu vou não iria, aqui eu não estaria. À sombra da cruz, de uma coisa eu sei, eu seria ninguém se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, o meu dia era noite, esperança eu não tinha, onde estaria eu? Quem talvez eu seria, se é que eu existiria, se não fosse Jesus nos caminhos meus? Um milagre eu sou, tão cruel pecador. Caminhei pelo vale, fugindo da luz, porém hoje eu sou livre, e essa chance que eu